Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando o segundo domingo da Quaresma. Estamos vivendo a graça desse tempo quaresmal, desde a quarta-feira de cinzas, que nós colocamos cinza sobre a nossa cabeça como sinal de penitência, de que nós aceitamos entrar na dinâmica desse tempo de preparação para celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, a Páscoa. Nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28 até o versículo 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou branca e brilhante. Dois homens conversavam com ele, eram Moisés e Elias. Apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de temor. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nesse segundo domingo da Quaresma, o Evangelho que nós escutamos e somos convidados a meditar e a refletir é o tão conhecido Evangelho da Transfiguração, que nós iremos encontrar nos Evangelhos sinóticos. O que é isso, Frei? Os três Evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus. Todos três falam sobre a Transfiguração. Daí vocês tiram por que esse Evangelho é tão importante, esse relato do Evangelho se sobressai na liturgia de hoje. Frei, e por que esse Evangelho é tão importante? Todo Evangelho é importante, mas esse relato da Transfiguração, por que ele é tão importante? Veja, meu povo, que Jesus, ele está caminhando para Jerusalém. Quando Jesus diz aos discípulos que ele está indo a Jerusalém, e ele anuncia isso por 3 vezes, ele deixa claro o que lá vai acontecer. Ele diz que ele vai ser perseguido, que ele vai ser preso, que ele vai ser maltratado, que ele vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus deixou isso muito claro para os discípulos. E isso certamente gerou no coração deles um sentimento de temor, um sentimento de decepção, um sentimento de medo, enfim, muitos sentimentos que deixaram os discípulos tensos. Então, o que Jesus, como um bom mestre, o que ele faz? Ele leva os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para o alto do Monte Tabor. Nós sabemos que montanha na Bíblia, monte, é lugar de intimidade, de encontro com Deus, onde Deus fala. Então Jesus leva os discípulos para o Monte Tabor. Lembra que mais na frente ele vai levar esses 3 discípulos também para o Getsêmani, lá para o lugar onde ele vai suar sangue, antes da paixão. Pedro, Tiago e João. E aqui antes, Jesus leva os discípulos para que eles pudessem contemplar a sua glória. Jesus fica transfigurado. Jesus fica em uma aparência gloriosa. Acontece uma teofania. O que é isso, Frei?
Teofania quer dizer uma grande manifestação de Deus. Você veja que Jesus está no centro. De um lado está Moisés, que representa a lei, que aponta para o Cristo. Do outro lado está Elias, que representa todos os profetas, apontando para o Cristo. A lei e os profetas, Jesus está no meio, tudo converge para ele. E aí vem uma voz do alto, a voz do Pai. E o Pai diz, olha, este é o meu Filho amado, escutai-o. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é nele, por ele e para ele, que nós devemos viver. Hoje o Evangelho nos convida a refletir sobre a importância da centralidade de Cristo na nossa vida. Isso acontece em um ambiente de oração. Domingo passado, nós meditávamos o Evangelho da tentação. Jesus era tentado pelo demônio, a tentação do ter, do ser e do poder. E hoje, Jesus permanece em oração, em constante oração, em constante intimidade com o Pai. E Ele nos convida, assim como Ele convidou Pedro, Tiago e João, Ele nos convida a entrar nesse mistério da intimidade. E o Pai vem confirmar isso, dizendo, olha, escutai-o. E aqui, meu povo, eu queria chamar a atenção de vocês para algo muito importante. Esta palavra é escutai-o. O Pai nos manda, não é um pedido, um favorzinho que a gente tem que fazer. Se a gente quer se salvar, se a gente quer a vida eterna, se a gente já quer viver uma vida transfigurada nesse mundo, nesse tempo, a gente precisa ouvir a Cristo. Ouvir aqui é no sentido de estar sempre atento aos valores do Evangelho, que a palavra de Deus nos ensina, aos conselhos da igreja, a voz do Espírito Santo. Eu já falei aqui inúmeras vezes, mas eu vou falar novamente. A palavra obediência, obiaudire, quer dizer estar à escuta. O pecado original, qual foi o pecado original, Frei? Foi o pecado da desobediência, a falta de escuta. Deus disse, olha, pode comer de tudo, só não coma desse aqui. E os nossos primeiros pais não souberam ouvir. Eu me lembro que no interior, a nossa mãe, quando a gente desobedecia, ela dizia, ô menino mal ouvido, que não sabe ouvir. E quantas vezes nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós não progredimos na nossa vida de fé, por quê? Porque nós não estamos ouvindo a Cristo. Não queremos abrir os ouvidos e o coração para ouvir a Cristo. Eu estou lendo um livro muito bom, um livro do Padre Francisco Faus, Para Estar com Deus. Que livro maravilhoso que tem me ensinado a rezar, a ouvir mais a voz de Deus no meu cotidiano. Porque Deus, ele se mostra no nosso cotidiano. Então hoje eu queria convidar você. Veja, Moisés aponta para o Cristo, Elias aponta para o Cristo, a lei e os profetas. O Pai fala, olha, aí, ele é o centro. Existe uma música muito bonita, depois você pode rezar com ela, que diz assim, né? Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. É isso mesmo, é isso mesmo. Jesus precisa ser o centro, a razão, o motivo da nossa vida. Porque enquanto ele não for, a nossa vida nesse mundo, a nossa vida cristã, não tem o menor sentido. O menor sentido. Então, o tempo da Quaresma é tempo da gente realmente trazer Jesus para o lugar de onde ele nunca deve sair,
o centro da nossa vida, o centro das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. E assim nós iremos também, já aqui nessa terra, levar uma vida transfigurada. A gente vai passar por momentos de desfiguração, como Jesus passou na cruz. Então, por isso que Jesus antecipa para os discípulos. Antes da desfiguração, ele se apresenta transfigurado. É uma amostra grátis da ressurreição. Nós podemos viver essa vida transfigurada, uma vida completamente mergulhada no mistério de Cristo. Eu estava preparando aqui a homilia e muitas vezes eu uso esse livro aqui do Frei Raniero Cantalamessa, que são homilias que ele fez. Eu achei tão bonito quando ele fala exatamente dessa transfiguração. Ele diz aqui para nós, né? É um engano, deixa eu ler aqui para vocês. É um engano porque se a transfiguração em Cristo do nosso corpo acontecer no futuro, na ressurreição da carne, a transfiguração do coração deve acontecer já agora. A transfiguração do coração deve acontecer já agora. E ele diz, sem a transfiguração do nosso coração já agora, aliás, não acontecerá aquela que nós esperamos no céu, na vida plena. Então, transfigurar o coração, que a presença do ressuscitado, que a presença eucarística, que a presença do Espírito Santo verdadeiramente venha nos transformar interiormente, para sermos o que Cristo quer que nós sejamos. Dai-nos esta graça, Senhor, de termos um coração transfigurado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.